Boa tarde, sétimo ano. Eu ia fazer a nossa aula pelo Zoom, mas infelizmente a minha internet não cooperou. Eu vou estar gravando ela aqui e estar disponibilizando para vocês através do YouTube, tá? A nossa aula de hoje vai dar continuidade à reforma religiosa e dessa vez vai tratar sobre a reforma religiosa lá na Inglaterra, que se chama Reforma Anglicana, e também a reação da igreja contra todas essas reformas que os reinos estavam fazendo, né? Que se chama Contra-Reforma. Na Inglaterra, a gente vai ter como figura principal da reforma religiosa Henrique VIII, tá? Henrique VIII a gente já estudou aí em outro módulo da nossa disciplina, onde ele vai ser o cara que vai organizar a Inglaterra e ele vai ter os seus motivos para tentar romper com a igreja. Então, Henrique VIII é ele que vai ser o responsável por conduzir aí a reforma religiosa na Inglaterra e ele vai se ver descontente com várias coisas que a igreja vai estar fazendo e exigindo deles, tá? Entre as principais coisas, ele vai estar descontente com a interferência do Papa nas questões políticas, né? Como a gente sabe, o Papa era responsável por nomear, né, dar a coroação do rei e entre outras coisas também que ele vinha exigindo dos reis. Outra coisa também que ele vai ficar descontente é referente o povo que também não estava mais satisfeito com as exigências que a própria igreja fazia. A venda de indulgências, os dogmas. E como a sociedade inglesa era muito desenvolvida referente à indústria, ao comércio, os burgueses também estavam insatisfeitos, porque a igreja condenava toda a atividade que eles faziam. Eles queriam vender produtos a determinado preço, a igreja achava injusto, porque era para ser vendido apenas naquele precinho justo ali para o povo poder comprar, não era preciso ter lucro, era pecado o lucro. Os burgueses que emprestavam dinheiro a juros também eram condenados pela igreja, então isso aí vai trazendo uma certa insatisfação ao povo inglês, tá? Outro motivo também de causa de insatisfação era que eles desejavam confiscar as terras e a riqueza que a igreja tinha, né? Na visão deles, não era necessário a igreja juntar tantos bens, tantas terras, já que ela aí administrava o poder espiritual. Então não era necessário guardar e juntar tantos bens materiais. Só que aí vai chegar um fator pessoal que vai fazer com que Henrique VIII queira de vez se desprender da igreja, tá? Antes de ele assumir como imperador, Henrique VIII era o seu irmão que estava lá no trono inglês, certo? E aí, quando o irmão dele morre, ele vai assumir o trono, ele é obrigado a se casar com sua cunhada, que era aí Catarina de Aragão. Catarina de Aragão era ela descendente do trono inglês, do trono espanhol, tá? Vocês vão estudar ainda essa parte, que Aragão era um reino que hoje pertence à Espanha, tá? Então ele se casa com a viúva do seu irmão, se casa com sua cunhada, só que aí ele só vai ter filhos, meninas, ele só tem filhas com Catarina. E ele queria um menino, ele queria um herdeiro legítimo, homem, para poder herdar o trono inglês. E como ela não conseguia lhe dar filhos homens, ele vai levar uma insatisfação e vai pedir junto à igreja a sua separação. Só que aí a separação dele vai ser negada, né? Primeiro por aquela lei da igreja de que o que Deus uniu, o homem não separa, não era permitido a dissolução do casamento. E outro motivo é que o Papa da época, ele era parente de Catarina de Aragão. E juntamente com Carlos V, que era o rei aí da França, ele vai se juntar com ele e vai pedir para que ele não conceda essa separação, porque era necessário ter alguém da Espanha lá no trono inglês para eles poderem ter, vamos dizer aí, quando Henrique VIII morresse, eles iam ter direito ao trono inglês, certo? E isso aí vai deixar Henrique VIII bastante chateado por essa atitude do Papa não considerar a sua separação junto a Catarina de Aragão. Vê só o que o livro de vocês vai tratar sobre esse pedido de anulação de Henrique VIII do seu casamento. Quando Henrique VIII solicitou a anulação do seu casamento, os arranjos dinásticos ocorridos na Europa fizeram com que Catarina de Aragão se tornasse tia de Carlos V, que era imperador aí do Sacro Império Romano Germânico, e também herdeiro do trono espanhol. Carlos V, então, pressionou o Papa para que ele não anulasse o casamento da tia, pois pretendia manter parente ocupando o trono inglês. Como eu disse, eu falei antes França, desculpa, é Espanha, tá? Me confundi. Então, Carlos V, aí, que pretendia subir ao trono espanhol, tinha o interesse de manter alguém da Espanha no trono inglês, porque a qualquer momento eles estavam ali muito mais próximo de capturar aquele trono e transformar aquela terra inglesa em solo espanhol. Aí o livro continua, ó. Com seu pedido de divórcio negado pelo Papa,
Henrique VIII decidiu romper com a igreja em 1533, casando-se com Ana Bolena. Ele já tinha um caso com Ana Bolena antes mesmo de pedir a separação. Ana Bolena estava grávida e se ela desse à luz aquele filho antes de Henrique VIII conseguir a sua separação, aquele filho ia ser bastardo. Então, os nobres ingleses não iriam considerar o filho dele com Ana Bolena herdeiro legítimo. Então ele não ia conseguir, um exemplo, quando Henrique VIII morresse, assumir o trono inglês, tá? Então a gente vai ver que a separação, o rompimento da igreja com a Inglaterra vai ser também por fatores políticos, né? Era essa necessidade. Como eu já falei na sala de aula, o casamento naquele período não era um ato de amor, era negócios, né? Era juntar um reino, terras com outros, proteger determinado reinado. E é isso que vai levar aí o rompimento da igreja com a Inglaterra, ao contrário, da Inglaterra com a igreja. Em resposta, né, a essa o traje que Henrique VIII vai fazer, a igreja vai excomungá-lo da igreja, né? Ele vai se tornar um herege, vai ser considerado um herege, ele não é mais bem-vindo dentro das relações da igreja. Então o Papa, expulsando ele da igreja, né, ele vai criar o ato de supremacia. Esse ato de supremacia significava legalmente o rompimento da Inglaterra com a Igreja Católica. Então isso significava que a Inglaterra estava longe da interferência do Papa nos assuntos políticos e econômicos, tá? Isso aí vai dar direito para que ele faça o quê? Funde o anglicanismo. A igreja anglicana agora é oficializada dentro da Inglaterra. E aí vai ser louvada pelo parlamento inglês, porque era formado basicamente por burgueses, e eles viam com felicidade agora uma nova fé que tivesse doutrinas que favorecesse agora a eles, né? Porque vocês lembram que eu tinha falado que eles detestavam o fato da igreja controlar, tabelar os preços que eles vendiam os produtos dele, condenar o fato deles negociarem dinheiro a juros e impedir o desenvolvimento econômico deles. Então eles vão ver com bons olhos essa mudança da fé inglesa. E aí Henrique VIII morre, né? E como ele havia se casado várias vezes, ele vai ter uma sucessão de filhos que vai assumir o poder na Inglaterra. E o primeiro a assumir o poder foi o seu único filho homem, né? Que foi casado aí com a monarca Joana Seymour, né? Vai ser o primeiro a assumir o poder porque foi o único filho que ele teve homem. E ele vai passar um tempo no poder, vai apoiar o anglicanismo, vai continuar essa nova doutrina da fé na Inglaterra. Só que aí também chega um período que ele morre. E quem assume o poder agora é Maria I, que era filha de Catarina de Aragão, que era sua primeira esposa, tá? E aí vai ter umas reviravoltas dentro da Inglaterra. Catarina de Aragão era extremamente católica. E como ela tinha essa dependência aí com o Papa, ela respeitava o poder e a autoridade dele, ela vai restabelecer o catolicismo na Inglaterra. E isso vai fazer com que haja uma grande perseguição e morte aos protestantes. E aí vai gerar grande estabilidade na Inglaterra, porque os burgueses não vão apoiar o reinado dela. Só que aí também ela se afasta do poder, né, porque morre. E aí entra no poder Elizabeth I, que é um dos reinados mais longos que vai ter nesse período dos filhos, né, de Henrique VIII no poder da Inglaterra. E ela era filha de Ana Botelho, então era uma das mais novas, vai assumir o poder muito nova. E ela vai consolidar novamente o anglicanismo, vai continuar lá com a doutrina e as questões políticas que o pai dela organizou. E olha só como o livro de vocês trata a questão aí do anglicanismo. O anglicanismo foi uma importante estratégia utilizada para fortalecer o poder da monarquia inglesa, unificando na figura do rei ou da rainha o controle político e a autoridade religiosa. Primeiro, porque ele ia ter ali como apoiadores dele os burgueses, né, que eles queriam o retorno aí do anglicanismo, eles gostaram dessa nova doutrina religiosa. E segundo, porque ele era autoridade suprema em tudo, tanto nas questões políticas quanto nas questões religiosas. Então, para o fortalecimento do poder do rei, foi ideal a criação do anglicanismo. Como a gente viu lá com a criação do calvinismo, que favoreceu também bastante a burguesia, porque da Suíça, né? Porque eles também desejavam essa nova ordem, fé, doutrina, que privilegiasse eles também, não questionasse eles terem bastante dinheiro, acumularem bens materiais.
Então a doutrina anglicana ela vai juntar aí princípios protestantes, né, ideias lá que foram lançadas por Lutero, né, então a gente tem que lembrar que todo esse processo revolucionário contra a igreja teve impulso maior durante as questões apontadas por Lutero lá na Alemanha. E aí também vai ter mistura de elementos católicos, eles não vão fugir de vez de algumas coisas que o próprio catolicismo criava. Então, as principais ideias que eles vão aí conservar dos católicos é o celibato, só que esse celibato vai ser voluntário. Ele pode ou não ser casado, como também pode ser solteiro, não vai ser questionado esse fato nele. A valorização do sacramento do batismo, ele vai apoiar essas questões aí que Lutero apontava, são os únicos sacramentos, o batismo e a Eucaristia. Eles vão condenar aí a adoração às imagens religiosas que os católicos vendiam e ganhavam bastante dinheiro também vendendo essas imagens. E a ênfase da pregação, né? É necessário que haja a Bíblia também no idioma próprio deles, né, para que todos tenham acesso e possam compreender aí a leitura da Bíblia, e não somente o padre é o responsável por fazer essa interpretação da liturgia sagrada. E essas doutrinas também do anglicanismo, elas variavam do rei que assumiu o poder, né? Um achava essencial determinada coisa e retirava, o outro, como assumiu o poder, retirava aquilo que aquele outro acrescentou. Então era considerada uma doutrina bastante flexível, já que como o rei ele era também o máximo da religião, ele podia também estar aí moldando os dogmas da fé dele. E aí o que ele vai levar dessa manifestação que Lutero fez ele vai considerar os cultos em inglês, não é necessário mais fazer os cultos em latim, vão considerar o divórcio, então vai ser uma religião bastante flexível que vai aí apoiar as decisões que a sociedade inglesa necessitava. Então, olha só como o livro vai tratar aqui na página 166. O crescimento da igreja anglicana acompanhou o processo de expansão do Império Britânico. Então, como a gente viu, foi uma fé que ajudou a impulsionar aí o poder dos reis. Especialmente entre os séculos 19 e 20. Foram estabelecidas paróquias em várias colônias controladas pela coroa inglesa na Austrália, Nova Zelândia, Índia, além das regiões da África, Ásia e América Central e América do Sul. Então houve a expansão também da fé anglicana, a doutrina anglicana, não ficou só restrito ao território inglês. Então, diante de todas essas revoltas, e afetou muito a igreja, né, ela não vai ficar de braços cruzados esperando passar o fervor disso tudo, já que ele estava vendo a aceitação da população sobre essas questões apontadas. E a maneira que ela vai reagir é através de um movimento que a gente chama contra-reforma. Então, quais foram os aspectos negativos que levaram a essas reformas protestantes? Primeiro, o enfraquecimento do poder do Papa, né? Muitos padres começaram a questionar o poder papal, já que determinado rei rompia com ele, não respeitava mais. Então, esse poder dele vai começar a ser bastante questionado. Vai haver o fortalecimento do poder político dos reis, que ele vai contar aí com o apoio da burguesia. A população estava achando legal essas transformações que eles estavam trazendo sobre os dogmas religiosos. E surgiram aí várias críticas sobre os católicos, né? Como o livro de vocês vai tratar. As críticas católicas à usura foram contornadas pela ideia do predestinação calvinista. Então, como a gente viu, cada um vai criar a sua fé conforme a necessidade deles. O desenvolvimento de um princípio moral e espiritual que justificava os lucros como sinais positivos para a salvação da alma faz com que vários setores da burguesia passarem a apoiar o protestante. Né? Não pode cobrar determinado preço porque está ganhando muito, está tendo muito lucro e você vai ser condenado ao inferno. Então essas coisas que a igreja pregava estavam incomodando determinadas classes sociais da sociedade europeia, que não era apenas França, Inglaterra, todos os reinos que viviam sob o domínio do catolicismo estavam incomodados com essas questões. As camadas populares também aderiram a novas religiões protestantes,
Contribuiu grandemente para isso o fato de seus integrantes, que eram camponeses, artesãos, conseguirem acessar os textos sagrados pela tradução da Bíblia em línguas nacionais, abandonando o latim utilizado pela igreja. Então eles perceberam que eles também tinham o poder e o direito de ler as escrituras sagradas e tirar as suas interpretações. Não era necessário o padre para fazer essa leitura de qualquer forma. Só que aí vai intensificar bastante conflitos, né? Havia sociedades como a Inglaterra, a Suíça, a Alemanha, que não queriam mais aderir ao catolicismo como fé. E aí eles vão realmente combater, ter guerras, e vai ser um período bastante conturbado para a religião católica. Então, confrontados com uma crise sem precedentes, as lideranças da Igreja Católica decidiram agir, né? Eles não iam ficar lá parados esperando a poeira baixar enquanto ele estava vendo todas as camadas das populações aderindo a esses movimentos. Para conter o avanço das novas religiões cristãs que se espalharam pela Europa, cada vez mais adeptos, a Igreja Católica promoveu a Contra-Reforma, também conhecida como Reforma Católica. Um amplo movimento que visava combater o protestantismo, reafirmar os dogmas da Igreja Católica, estabelecer maior vigilância sobre as práticas religiosas dos fiéis e reformular algumas condutas clericais consideradas desajustadas aos novos tempos. E aí, para eles tentarem fazer essa reforma, ter essa conversa e ver o jeito como é que eles vão reagir a essa crise, eles vão organizar o Conselho de Trento. Lá no Conselho de Trento, eles vão reunir, né, essas orientações, como eles devem conduzir essa armada contra o avanço protestante. Eles vão reunir as principais lideranças religiosas dessas cidades que estavam sendo atacadas e de outras que estavam com medo da reação da população. E eles vão, principalmente o foco deles é combater o avanço protestante, ou seja, vamos dizer que na Espanha nenhum foco de reforma protestante, mas o primeiro que se manifestar contra, ele tem que ser contido. E aí eles vão fazer uma longa assembleia para tentar decidir o que é que eles vão fazer. Então, o Conselho de Trento foi responsável por rejeitar formalmente o protestantismo e confirmar as seguintes dogmas da fé católica, ou seja, eles disseram de vez que a gente não vai desistir do nosso ideal, foi assim que Jesus Cristo estabeleceu a fé católica e é assim que a gente vai prosseguir com os nossos dogmas. Então, o que é que eles iriam confirmar? A infidelidade do Papa, ou seja, o Papa é supremo, ninguém pode contestar o seu poder, a permanência do latim como língua oficial para cultos e bíblicos, somente o latim poderia ser pregado e falado dentro dos templos religiosos, a continuidade do celibato, proibição do casamento para o membro do clero, aquele que se desejasse ser padre, bispo, papa, ele não poderia nunca se casar e ter filhos. A conservação do culto à Virgem Maria, né, que foi também um tema bastante polêmico, trazido pelos protestantes, de que, como eles não tinham a ideia de venerar santos, a imagem também de Maria vai ser também colocada aí de escanteio pelos protestantes. E aos santos, a validade dos 7 sacramentos para a reafirmação da alma, o batismo, a crisma, a eucaristia, a penitência, a unção dos enfermos, ordem e matrimônio vão ser os sacramentos estabelecidos pela igreja e não apenas os 2 que eram pregados pelo protestantismo, né, do batismo e da eucaristia, e a condenação da venda de indulgências ou cargos religiosos. Então, eles vão proibir uma das coisas levantadas pelos protestantes, que é a venda das indulgências. Isso aí eles vão ver que realmente ele estava explorando e por conta disso aí foi que começou todo o rebuliço. E aí a venda das indulgências vai começar a ser proibida entre os católicos. Então, nessa religião também eles vão estabelecer o catecismo. Era necessário levar às populações os ensinamentos da fé cristã. Então, vai ser aí que começa até as escolas dentro da igreja para se ensinar sobre os mandamentos, sobre os sacramentos, a interpretar a leitura da Bíblia. E eles também vão construir seminários para poder educar os seus padres a serem, né, a chegarem a ser padre, né, os seminaristas a chegar a ser padre e ensinar todos os princípios da teologia a eles. Além disso, também eles vão criar o que a gente chama de index, tá? O index vai ser lá uma lista de livros que eram proibidos a leitura para quem era católico. Então, exemplo, aqueles livros que foram criados por Lutero, por outros que também
que queriam a reforma religiosa eram completamente queimados. E aí, após o final do Concílio de Trento, eles vão juntar todos esses livros, vão fazer uma super fogueira e vão queimar esses livros que eram condenados pela religião católica. Além disso, também eles vão abrir aí espaço para o Tribunal do Santo Ofício, onde eles vão iniciar o processo aí também da Inquisição. Então, durante a Idade Média já havia, né, o processo da Inquisição, só que aí ele vai ser intensificado. Então, naqueles reinos que decidiriam continuar com a fé católica, caso alguém da população desejasse ser protestante, ele era condenado de heresia e aí ele ia ser condenado pelo Tribunal da Santa Inquisição. Então, havia países como a Inglaterra, que vai aderir apenas ao protestantismo, então a população inteira é protestante. Caso tenha algum católico ou não, eles não vão fazer tanta perseguição, porque ele não vai inflamar, ele não vai protestar, era a minoria. Já em países como a França, a Espanha, caso houvesse alguém protestante, já que a fé deles era estipulada católica, ia haver perseguição e ele poderia ser condenado por isso aí. E aí, outra forma também que eles viram de tentar reconquistar áreas que haviam sido tomadas pelo protestantismo, né, como regiões rurais, eles vão criar a Companhia de Jesus. A Companhia de Jesus vai ser liderada aí por Inácio de Loyola, tá? E vai ser composto pelos jesuítas, justamente os jesuítas que vão vir aqui para o Brasil para catequizar os indígenas. Os jesuítas eram religiosos que não viviam em mosteiros e eles eram peregrinos, eles eram responsáveis por andar por todos os continentes, África, Ásia e América, para levar a fé cristã e converter aquelas pessoas para o catolicismo. Algumas monarquias vão apoiar o seu trabalho, como é o exemplo que eu citei de Portugal, que vai trazer eles aqui para o Brasil, e Espanha também vai adotar o sistema dos jesuítas para controlar e converter os indígenas da região dominadas por eles. E aí a gente viu, né, nas aulas passadas, os movimentos pré-reformistas, Lutero na Alemanha, que vai pregar por mudanças na fé cristã lá na Alemanha, que vai mexer até com o Sacro Império Germânico Romano. E aí a gente viu depois o calvinismo lá na Suíça também, que vai favorecer a burguesia, né, com a ideia da predestinação. Você nascia rico, já estava predestinado a ser salvo, e se você nascia pobre, estava lá pagando pelos seus pecados, porque você estava com a preguiça. Isso fazia com que você não conseguisse evoluir na sua vida financeira, né? Você já estava condenado ali. E aí a gente viu hoje no anglicanismo, né, Henrique VIII, que ele vai fazer essa transformação por motivos pessoais também, né? Vai ser o que vai inflamar ele a levar a reforma protestante. E a gente viu que a igreja ela não vai ficar de braços cruzados, ela vai empreender aí um concílio, né, uma reunião, que eles vão tomar as diretrizes de como converter essa situação da quantidade de fiéis que eles perderam. Então a nossa aula é isso hoje, turma. Um abraço, até mais.